Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro na TV. Nesta edição vamos falar sobre o processo da Conferência Nacional das Cidades e o papel da engenharia. Para conversar conosco, estamos recebendo Alberto Pereira Luz. É um prazer recebê-lo aqui, Alberto. Obrigado. O Alberto é diretor do CESP, sua base é a cidade de Bauru, aquela região, e ele também é o representante da Federação Nacional dos Engenheiros no CONCIDADES, o Conselho das Cidades. Antes de mais nada, eu quero saber que instituição é essa, Alberto, e como ela ajuda a pensar os municípios brasileiros. Sim, primeiramente, eu queria cumprimentar a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, né? E até a nossa participação aqui, ela está ocorrendo num momento interessante, que é exatamente o momento em que ocorrerá a sexta conferência. Mas, partindo, digamos assim, da origem, quer dizer, do CONCIDADES, na realidade, ele se origina dentro do Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades é um ministério relativamente novo, ele é de janeiro de 2003, e ele foi criado em cima de uma preocupação. Quer dizer, a preocupação era, nós temos hoje no país em torno de 5.500 municípios, né? Uma população em torno de 204 milhões de habitantes e uma migração de tal forma que hoje nós já temos 80% da população nas cidades, né? E a própria ONU, em um dos estudos da ONU, ela já está assinando que em 2020 nós devemos ter 90% desta população no meio urbano. Quer dizer, então, quando se criou o Ministério das Cidades, a preocupação era essa, quer dizer, nós temos que ter uma preocupação hoje com o urbano. Quer dizer, então eu penso que eu preciso melhorar as condições sociais, eu preciso criar acessos da população à moradia, ao transporte, à mobilidade, a tudo aquilo que traz qualidade de vida. Então, em cima dessa necessidade, o governo criou, através de uma legislação, o Ministério das Cidades, e 3 anos depois, em 2006, foi criado o CONCIDADES, que é um conselho onde eu tenho uma participação onde eu tenho a representação do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, né? E tenho também, enquanto sociedade, a representação dos trabalhadores, e é nesse segmento que eu participo, enquanto indicação da Federação Nacional dos Engenheiros, mas eu tenho também a representação de movimentos populares, a representação dos empresários, a representação das ONGs e a representação das universidades. Então, é um conselho cuja proposta é de participação. Quer dizer, é um conselho que as pessoas não são remuneradas, elas estão lá com a proposta de participar e de contribuir naquilo que elas têm de especificidade profissional, de conhecimento e etc. Perfeito. Como é a atuação, Alberto, da FNE de maneira prática no CONCIDADES? Acredito que ela leve muito das suas discussões, mas também traga muitas discussões do CONCIDADES aqui para suas reuniões. Como é que isso funciona? Então, o próprio CONCIDADES, Conselho das Cidades, ele foi criado dentro do Ministério das Cidades e tem uma legislação específica, né? A legislação, por exemplo, já determina que tem que ter 4 comitês. Então, o primeiro comitê é habitação, o segundo comitê é transporte e mobilidade. Temos ainda o planejamento e gestão do solo urbano e saneamento ambiental. Esses 4 tópicos, em cada um desses tópicos eu tenho alguns grupos de trabalho, né? Então,
Se eu for pensar qual que é o espaço que a federação tem para atuar, eu falo é pleno. É pleno, porque todos os tópicos são referentes, estão conectados à engenharia. Então, apesar da nossa representação lá ser pequena... Que é uma pessoa só pela federação, né? Que é uma pessoa pela federação, nós temos lá outros engenheiros por outras entidades, mas pela federação nós temos, né? Apesar desse espaço enorme para nós, quer dizer, o que nós precisamos? Nós precisamos, em discussões, levar propostas, mais ou menos, propostas já que nós temos das nossas discussões enquanto sindicato de engenheiros, enquanto federação, e levar para o Concidades. Você vai pautando ou tentando pautar o Concidades com as nossas discussões já estabelecidas? Com as nossas discussões. Perfeito. Por quê? E até porque, na realidade, as pessoas que compõem o Conselho, não necessariamente elas estão habilitadas a fazer propostas, ou fazer projetos, ou fazer planejamento. O Conselho, ele está muito mais para sugerir, por exemplo, contratações. Muitas vezes eu preciso discutir um tema que eu não sou habilitado, mas eu preciso, então, de uma assessoria de uma universidade. Então, o Ministério da Cidade contrata essa universidade, que ela prepara esse material e coloca em discussão. Ela subsidia o Conselho? Subsidia o Conselho. Porque o Conselho, não necessariamente, ele tem essa competência de poder discutir todos os itens, até porque eu estou colocando a maioria do que nós discutimos é engenharia, e a maioria dos participantes não o são. Não são engenheiros. Essa é uma vantagem de cada vez ter mais engenheiros no Conselho, porque tem esse caráter também propositivo com conhecimento técnico. Exatamente. Exatamente. Eu acho que ele vai além do propositivo. Quer dizer, nós temos uma obrigação. Né? Quer dizer, nós temos a informação, temos o conhecimento, temos a ferramenta, que é a própria federação, que é o próprio sindicato de engenheiros, e nós temos que utilizar essa ferramenta aonde ela pode produzir algo, que é lá no Concidades. Diante disso, então, nós vamos falar de como discutir esses desafios. E a Conferência Nacional das Cidades é um fórum para isso. Eu queria que você nos explicasse como é que funciona esse processo, em que estágio ele está, para que o telespectador que, por acaso, não esteja inteirado, possa se integrar às discussões. Então, a própria legislação que cria o Concidades, o Conselho Nacional das Cidades, já estabelece que trimestralmente este Conselho deverá promover uma conferência nacional. Nós estamos na 6ª Conferência Nacional das Cidades. Essa conferência ela se dá em 3 etapas, em 3 instâncias. Na municipal, na estadual e na nacional. Na municipal, lá serão discutidos temas referentes à questão de desenvolvimento urbano e serão também eleitos delegados que irão representar essas mesmas que eu já havia citado, os trabalhadores, os empresários, os professores universitários, o movimento social, todos eles, todos esses segmentos também terão que ser representados através de delegados lá na municipal, através de uma eleição. E eles vêm para a estadual. A única etapa que já está ocorrendo é a etapa municipal. Desde janeiro até julho deste ano, devem ocorrer as conferências municipais. Né? No segundo semestre, ocorrerão as conferências estaduais, aonde essas discussões que vieram dos municípios serão discutidas novamente, rediscutidas, já somando-se tudo, as colaborações que ocorreram. Né? Na estadual, nova discussão ocorrerá e nova eleição ocorrerá. Só que agora, na estadual, a eleição é para delegados para a Conferência Nacional. Todos esses delegados devem compor uma proporcionalidade prevista para cada segmento.
né? Então, tem lá os trabalhadores têm direito a 9,9% dos delegados, os empresários 9,9%. Então, essas proporcionalidades deverão ser acompanhadas para a gente poder ter os delegados na nacional. Em julho do ano que vem, deverá ocorrer a sexta Conferência Nacional das Cidades, onde todo o temário será discutido. Alberto, no próximo bloco, a gente vai falar mais especificamente sobre o lema dessa conferência, né, como é que ele pode afetar a vida das pessoas, e também continuar tratando da importância da engenharia unida, que é um termo que nós vamos falar também no próximo bloco, esteja cada vez mais inserida nesse processo de debate nacional, numa instância tão representativa, porque essa engenharia já o faz entre o seu próprio corpo, ou seja, a engenharia, a partir das suas entidades representativas, já debate desenvolvimento. Então tem muitas contribuições a levar e também tem muito a aprender com esse debate. A gente volta no próximo bloco, não saia daí. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, nesta edição debatendo a sexta Conferência Nacional das Cidades, que já está em processo de acontecimento. Ela vai culminar na Conferência Nacional depois das etapas municipais e estaduais. E também falando sobre o papel do engenheiro nesse processo, que é debater a vida nas cidades, o desenvolvimento urbano como um todo. Estamos recebendo Alberto Pereira Luz, que é diretor do CESP e representante da Federação Nacional dos Engenheiros no Conselho das Cidades. Alberto, vamos falar mais detidamente sobre o tema principal da sexta conferência, que é a função social da cidade e da propriedade. Ou seja, o uso e ocupação do solo, essa estratégia que deve ter toda a cidade, está aí como foco principal? Exatamente. Por mais que nós sabemos quão polêmico é essa discussão, mas a coisa caminha nesse sentido, quer dizer, a prioridade do social ao particular. Então, essa conferência, ela vai, no seu lema, reforçar essa condição, sempre baseado de que a cidade tem que ser um local bom para se viver, né? Nós já falamos que a cada vez mais a população ela se torna uma população urbana, brevemente chegará a 90% da população será urbana, e até gozado, porque hoje, quando alguém chega e fala, eu vou para o interior, ele vai para onde? Para a cidade. Né? Antigamente para o interior era para o sítio, para o campo. Hoje pode falar, eu vou para o interior, vou morar no interior. Vai morar onde? Na cidade. Com engarrafamento, com questão dos problemas de serviços públicos. Com tudo isso. Então, efetivamente, temos que cuidar da condição das cidades, da condição de qualidade de moradia dessas cidades, né? E isso acaba nos levando à discussão do uso social do solo, da propriedade e a questão de participação de todos nos desígnios da cidade. Precisamos de uma cidade participativa. Então, quando na primeira etapa que nós discutimos, nós falamos das conferências, eu gostaria de salientar a importância dos engenheiros procurarem saber a quantas andam a organização das conferências municipais dos seus municípios e se propor a participar. Primeiro porque só chegará na Conferência Nacional quem participar da Conferência Municipal. Esse processo de eleição, ele se dá a partir do município. Quer dizer, se alguém entende que pode contribuir, que participe das conferências municipais e a partir daí, e se for, por exemplo, engenheiro,
o Sindicato dos Engenheiros e a própria federação, elas têm condição de orientar, de contribuir, de colaborar na passagem de uma etapa municipal para a etapa estadual ou da estadual para a nacional. Nós estaremos juntos nessa, vamos falar batalha, né? Porque na realidade essa eleição, ela muitas vezes se dá muito mais por quantidade, então nós temos que efetivamente batalhar, porque o nosso corpo de engenheiros perante todo o conjunto social, perante todo, porque a nossa representação, a representação dos trabalhadores, mas mesmo enquanto engenheiros, nós somos uma pequena fatia dos trabalhadores, então efetivamente o engenheiro tem que se pôr adiante, se propor a participar, defender teses que os outros colegas trabalhadores entendam que são importantes e que votem nesse engenheiro para que a gente possa caminhar até a Conferência Nacional e defender as nossas propostas na Concidades enquanto Conferência Nacional das Cidades. Eu não poderia deixar de abordar um tema muito importante, que é o Cresce Brasil Cidades. Até o Jornal do Engenheiro na TV está desenvolvendo uma série de reportagens onde nós abordamos cada tema do Cresce Brasil Cidades. Então, habitação, iluminação pública, internet pública, nós esmiuçando algumas propostas. Mas fale em termos gerais a importância de nós termos de maneira perene, de maneira propositiva, engenheiros debatendo os problemas do município para, com certeza, aí, dar boas soluções para os nossos executivos e legislativos municipais. Olha, o Cresce Brasil Cidades, ele vem assim, mas muito em paralelo às nossas propostas no Concidades. Quer dizer, aquilo que nós propusemos lá ajuda no Cresce Brasil Cidades, como também aqui no Cresce Brasil Cidades, nós vamos tirar muita argumentação, muita informação, muito subsídio para levar para o Concidades. A filosofia do Cresce Brasil Cidades é exatamente, digamos assim, não seria um aconselhar, mas seria uma proposta do sindicato para os candidatos. O que é bom para o nosso município? Ou o que é bom para os municípios do Estado de São Paulo, enquanto CESP, né? E quando a gente propõe algo para o município, nós estamos falando em desenvolvimento urbano. Então, esse tema, ele é geral, mas é exatamente o básico da nossa discussão, desenvolvimento urbano. E é exatamente a discussão que nós temos no Concidades, desenvolvimento urbano. Como transformar a cidade em lugares melhores para se viver. E é exatamente isso que a gente quer propor para os nossos candidatos. Nós podemos elencar uma série de itens que a gente estaria melhorando a qualidade de vida na cidade de São Paulo, nas cidades do Estado de São Paulo. Então, tem tudo a ver realmente. Eu quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais, para que você possa falar algum tema importante que as nossas perguntas não contemplaram sobre a nossa entrevista. Fique à vontade. Então, o sindicato sempre procura, do mesmo jeito que a gente tem o nosso tema lá no Concidades, o sindicato normalmente procura frases, digamos assim, chamativos fortes, e o que nós temos agora, a Engenharia Unida, né? É uma marca atual do Sindicato de Engenheiros, da Federação Nacional dos Engenheiros, Engenharia Unida. Quer dizer, como os vários membros de uma estrutura pública, de uma organização privada, podem juntos estarem contribuindo para o desenvolvimento das cidades. Quer dizer, a Engenharia Unida seria como que eu fortaleço através da união de propostas, de propósitos, como que eu fortaleço a engenharia no sentido que efetivamente, em momentos difíceis, ela consiga avançar. E a Engenharia Unida também, novamente, eu olho para o Concidades e sinto que é uma ferramenta de ótima qualidade para mim trabalhar também como proposta no Concidades. E, à medida que a gente possa se fazer representar
com o maior número de representantes no Concidades, eu tenho uma chance maior de poder levar essas propostas, de utilizar dessas ferramentas no Concidades com a mesma proposta que nós temos aqui, que é cidades melhores, que é desenvolvimento, que é valorização do social, todas essas questões eu tenho como levar à medida que eu efetivamente consiga me representar de maneira mais, numericamente até, melhor. Então, o nosso apelo enquanto participação, quer dizer, o engenheiro precisa participar, ou precisa se inteirar do que está ocorrendo nas conferências e precisa acreditar que nós temos como contribuir. E da satisfação que nós temos quando a gente volta e alguma coisa que foi levada ficou. A sementinha que foi plantada, a ideia que foi implementada, isso nos traz uma satisfação tão grande que todos precisariam ter essa oportunidade de sentir essa satisfação também. Alberto, obrigado pela presença, viu? Obrigado a você. Tá, claro. E você pode acompanhar mais a respeito das atividades da Federação Nacional dos Engenheiros, conhecer o Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, o Cresce Brasil Cidades e também o projeto Engenharia Unida. Todas essas bandeiras de lutas pelo desenvolvimento se encontram descritas e com as devidas contas prestadas e também novas convocações a novos participantes no nosso site. Você pode acessar e interagir conosco, o endereço está na tela. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, à inovação e o desenvolvimento. Um forte abraço e até breve.